Ela é uma mulher americana que postou nas redes sociais que sonhava em viajar pelo mundo. Ela deixou sua vida em Wisconsin para trás e tentou se tornar, veja só, uma assassina. Ela ficou foragida e foi caçada internacionalmente por 5 anos. Essa história é tão absurda que seria um fracasso de bilheteria por ser inacreditável. Mas tudo isso é muito real e há muito para analisar, já que o julgamento dela acabou de terminar com um veredito chocante. Estamos no caso da Law and Crime. Sou Chris Stewart. É raro encontrar uma história tão absurda quanto a que estamos falando hoje. Quero que conheça Amy Betro. Esta é a foto dela tirada pela polícia de West Midlands, no Reino Unido, e foi tirada quando ela foi presa por tentar executar um plano de assassinato. Agora, como uma mulher se torna uma assassina de aluguel internacional, ou neste caso, uma aspirante a assassina na internacional? Vou falar disso em breve. Precisamos voltar ao início com Amy, em um subúrbio de Milwaukee, Wisconsin. Amy, de West Allis, parecia ter uma vida normal, até 2019. O LinkedIn dela diz que seu emprego mais recente foi como cuidadora de casas e de animais de estimação. Ela também trabalhou como designer gráfica e até menciona ter trabalhado como representante de vendas por telefone para o time de beisebol Milwaukee Brewers, onde afirma ter sido uma das melhores vendedoras no escritório de ingressos durante as 5 temporadas em que trabalhou lá. Ela também tem uma biografia longa no LinkedIn que, sinceramente, parece mais um perfil de namoro, onde ela fala sobre seu amor pela música, entre outras coisas. Então, no final, ela diz que tem interesse em se mudar para o sul da Califórnia ou para Londres. É nesse momento que Amy inicia a trajetória que a faria ser chamada de assassina de aluguel de hijab. Eu vou chegar à parte que envolve o véu muçulmano em apenas um momento. Por volta de 2018, Betro conheceu o homem que você vê aqui em um aplicativo de namoro. O nome dele, Muhammad Nazir, e Amy afirma que, entre 2018 e 2019, ela fez algumas viagens ao Reino Unido para passar um tempo com ele. Agora você vê que Nazir tem um olho roxo na foto da ficha policial. Segundo a polícia de West Midlands, isso ocorreu após uma briga em uma loja de roupas em Birmingham, Inglaterra, em 2018. Este é o pai de Nazir, Muhammad Aslam, que também foi atingido na briga. Esses ferimentos e homens foram cruciais na trajetória de Amy Betro, que saiu de uma vida comum no meio oeste, buscando amor em um app de namoro para tentar cometer um assassinato. A polícia diz que Nazir e o pai dele estavam determinados a se vingar do homem que aparentemente deu uma boa surra neles naquela loja de roupas. Então eles recrutaram Amy Betro para executar um assassinato. Segundo a polícia do Reino Unido, tudo ocorreu assim. Precisamos voltar a 7 de setembro de 2019. A polícia diz que Betro, que pelo menos na percepção dela, estava namorando esse cara, Nazir, que ela conheceu no aplicativo, Betro esperou do lado de fora da casa do homem que Nazir queria morto. Ela usava um hijab para esconder o rosto. Quando a vítima chegou em casa, foi aí que Betro se aproximou dele e apontou uma arma para o rosto dele. E este é o vídeo de vigilância que foi divulgado pela polícia. Mas quando Betro apontou a arma para o rosto dele, quando ela foi puxar o gatilho, a arma travou. Por isso, alguns na internet a chamaram de pior assassina de aluguel de todos os tempos. Mas Betro não havia terminado. Ela fugiu, mas voltou cerca de 5 horas depois. E a polícia diz que ela disparou 3 tiros na casa. E estas são fotos das evidências que a polícia de West Midlands recuperou da cena. Isto é um cartucho de bala. Aqui está um buraco de bala que ficou na janela. Uma das balas dentro até atingiu um espelho. Outras 2 subiram e atingiram o teto. Segundo a polícia, Nazir e Islam tinham rivalidade tanto com a vítima que Betro tentou atirar quanto com o pai dela. E ele estava dentro da casa no momento em que Betro disparou os tiros na residência.
Betro não só tentou atirar no rosto do homem do lado de fora, mas também enviou mensagens ao pai dele dentro da casa, dizendo: "Pare de brincar de esconde-esconde. Você teve sorte que travou. Quem é? Sua família ou você? Escolha um." Agora, depois de tudo isso acontecer, Betro fugiu de volta para os Estados Unidos. Ela voou de volta para Wisconsin no dia seguinte. Esta é uma foto dela no aeroporto. Segundo a British Broadcasting Corporation, antes do tiroteio, Betro praticamente não tinha histórico criminal e era desconhecida dos investigadores até sumir. A polícia afirmou que ela era, aspas, uma pessoa comum. Nasir também conseguiu sair do Reino Unido após essa tentativa de assassinato. Segundo a British Broadcasting Corporation, ele encontrou Betro nos Estados Unidos da América e viajaram juntos, alugando um carro para visitar Seattle, São Francisco e Las Vegas. Eles chegaram a dirigir até a Área 51, no deserto de Nevada. Eventualmente, porém, Amy acabaria ficando conhecida pelas autoridades. Ela se tornou a principal suspeita nesse caso e virou uma fugitiva internacional. Quando a polícia descobriu seu nome e percebeu seu envolvimento, ela já havia sumido. Ninguém conseguiu encontrá-la por 5 anos. No verão passado, enquanto ela ainda estava foragida, a mãe dela, que ainda mora em Wisconsin, disse ao jornal Telegraph que ela precisa se entregar. "Eu adoraria que ela fizesse isso, pois ficará sem onde se esconder e não tem mais para onde ir. Agora que é uma caçada internacional, ela não poderá voar para lugar nenhum." Ela também disse, abre aspas, "Se ela vier aqui, eu não vou deixá-la entrar. Eu vou chamar a polícia. Temo que alguém esteja atrás dela e possa matá-la." Agora que tudo foi revelado, Nhat, ela deve parar de fugir. Ela estava foragida até o ano passado, quando descobriram que ela estava morando na Armênia, no leste europeu. O Daily Mail a encontrou morando lá no verão de 2024. O veículo lhe disse que encontrou o Instagram dela e, nesse Instagram, ela estava postando selfies. O Daily Mail comparou as selfies com fotos do pôr do sol para rastreá-la até a Armênia. Eles a encontraram. Agora, as autoridades a levaram sob custódia e a trouxeram de volta ao Reino Unido. E esta é a foto dela na delegacia, quando foi presa. No julgamento dela, que aconteceu nas últimas semanas, Betro disse que na verdade não tinha nada a ver com aquele atentado fracassado. Ela alegou que as provas apresentadas pelos promotores eram apenas uma coincidência total. Uma das provas principais era uma luva preta. Quando a arma travou, a vítima entrou em seu carro e saiu em alta velocidade. Enquanto fazia isso, ele atingiu parte do Mercedes que Betro levou ao local. Betro dirige o Mercedes para longe. Ela abandona o veículo, mas então, por causa da pequena batida que o carro teve na fuga, a polícia conseguiu identificar que esse era o carro na cena. Dentro do carro, eles acham a luva preta com o DNA de Amy Betro. O júri levou cerca de 21 horas para condenar Betro por conspiração para assassinato, posse de pistola semiautomática com intenção de intimidar e importação ilegal de munição. Segundo a British Broadcasting Corporation, Betro não mostrou emoção ao ouvir o veredicto. Quanto ao amante dela e ao pai dele, que a recrutaram para tentar realizar esse assassinato por vingança, eles já tinham sido considerados culpados. Nasir foi condenado a 32 anos de prisão e seu pai, Islam, a 10 anos. Meg Strickler, advogada criminal, comenta o caso conosco agora. Obrigado por dedicar seu tempo para analisar esse caso aqui no Law and Crime. Fico pensando por onde começamos. Afinal, é uma história tão absurda. Com que frequência? Sei que você lida com muitos casos internacionais. Você já viu algo parecido com o que Amy Betro passou, ou melhor, com o que ela fez? Porque agora ela foi condenada. Agora, todos nós já vimos muitas histórias. Todos nós já vimos, mas esta é uma para ficar na história porque você tem alguém de Wisconsin, você tem alguém do Reino Unido, você tem armas no Jam, e então você tem a Armênia. Quero dizer, não dava para inventar uma história que causasse isso. Não entendo. E eu não entendo porque alguém se envolveria tanto em uma situação na qual você não está pessoalmente envolvida. Certo.
E tudo começou em um aplicativo de namoro. E eu acho que, você sabe, ela está em Milwaukee. Ela estava trabalhando em um momento para o Milwaukee Brewers, no escritório de ingressos deles. Então, você está em um aplicativo de namoro. Você conhece esse cara. De algum modo, uma coisa leva a outra. Você está de hijab fora da casa de alguém prestes a atirar. Com o aumento dos apps de namoro, nos últimos 10 a 15 anos, com que frequência você viu eles terem algum papel nesses casos internacionais? Talvez não tanto, mas em alguns desses crimes internacionais. Bem, deixa eu subir no meu palanque. E eu odeio fazer um anúncio de utilidade pública, mas eu vejo isso com muita frequência, na verdade. É realmente assustador. Os golpes de romance, os golpes de investimento, os golpes do tipo estou preso em algum país aleatório. Quero dizer, isso é realmente muito, muito, muito comum. No mundo das criptomoedas, a Califórnia possui uma lista onde é possível checar se algo é golpe ou não. Quero dizer, eu realmente adoro que o estado da Califórnia tenha listado todos os golpes que existem por aí. Assim, se você estiver em um desses aplicativos, não entre nesse aplicativo ou procure por esse golpe. Gosto de como o estado detalhou todos os golpes existentes em uma lista organizada. E eu acesso essa lista de vez em quando para ver, tipo, olha, eles conhecem esse aqui. Então aqui estaria um novo, porque eu posso garantir que essa história não está naquela lista. É incrível, pois Mohamed Nassir existiu de verdade. A pessoa com quem ela está interagindo, isso, sabe? Não era aquele tipo de golpe do tipo, eu sou um príncipe e preciso do seu dinheiro, sabe? Ele envolveu uma pessoa real em coisas ruins. Odeio dizer, mas quem faz esses esquemas que descrevi existe de verdade. Pessoas também. Não, ponto muito justo. Sim, sim, muito parecido com, não estamos falando de pessoas falsas. Estou dizendo no sentido de, você sabe, uma pessoa real com quem você acaba... Se tornando uma pessoa real, você quer dizer uma pessoa com nome verdadeiro. Isso também, eles já tinham se encontrado antes. Então, a próxima etapa é, ok, o crime acontece. Ela consegue voltar para os Estados Unidos por um tempo e depois acaba na Armênia. Ou pelo menos foi lá que ela foi encontrada. E ela estava foragida. Quero dizer, o que é preciso para ficar foragida por 5 anos? E você está fugindo da Interpol e de tudo mais? Como ela conseguiu fazer isso? Primeiro de tudo, por que você estaria em qualquer lugar do Reino Unido tentando cometer algum tipo de crime? Eles inventaram colocar câmeras em todo lugar, então tem câmeras em todo lugar. O circuito interno de câmeras era mais comum lá do que em outros países, pois foram os primeiros a usar, certo? Então por que que ela estaria andando por aí nos bairros? Você nem consegue fazer isso do lado de fora, sabe? Onde fica meu escritório? Tem câmeras de televisão em todo lugar porque fica no centro. O que quero dizer com isso é que você não consegue primeiro cometer crimes com facilidade. Mais importante ainda, segundo, ela fez isso, mas depois ela chama o táxi e é a voz dela. Hoje em dia, existe software que pode fazer isso, então ela nem consegue evitar ser identificada desse jeito. E então, terceiro, ela vai para um país que talvez ela achasse que de alguma forma não seria extraditada. Eu não sei, porque não funcionou. Certo? E quero dizer, uma vez que a polícia do Reino Unido a encontrou, e outra parte interessante disso foi o Daily Mail que o acabou rastreando. E só porque eu sei que em casos internacionais, tenho certeza que você tem histórias para contar por dias. Eu tenho. Muita diversão em coquetéis, muita diversão em coquetéis. Eles acabam encontrando o Instagram dela e veem que ela está postando selfies e conseguem meio que coordenar isso com os pores do sol. Quero dizer, para o Daily Mail conseguir isso, mesmo antes da Interpol, do Reino Unido e de outras agências, e há boas pessoas lá. Quero dizer, o que você acha dessa história de como eles realmente conseguiram encontrá-la? Bem, eu odeio dizer isso e vou te dar apenas a minha opinião. Não é uma opinião jurídica, mas já presenciei situações semelhantes, onde muitos dados estão em fontes abertas. A polícia chama isso de fonte aberta, então a polícia faz isso inicialmente. Eles vão atrás de tudo o que está disponível publicamente. Então, seu Facebook, seu Instagram, seja lá o que for, fio no Greg. E eles podem fazer essas coisas porque existe software que pode fazer o reconhecimento de voz, mas também tem as imagens. Então, eu não tenho esse poder, mas eu também simplesmente tenho o poder de só pesquisar no Google. Sabe do que estou falando? Tenho algum poder, mas as autoridades têm mais. E então, grandes veículos jornalísticos, como o Daily Mail, também podem ter mais acesso às coisas. E o que estou tentando dizer é que, de forma anedótica, na minha própria experiência, meus clientes às vezes não reconhecem como é fácil cair nas mãos das autoridades. E isso pode te prejudicar em vez de me ajudar como advogada de defesa. Certo. E só de pensar que ela conseguiu chegar até a Armênia.
E há partes que ainda não sabemos da história, sabe? De como ela volta para Wisconsin. Li na British Broadcasting Corporation que ela e Nasir viajaram pelos Estados Unidos da América, fizeram turismo e depois foram à Área 51, o que achei ainda mais estranho numa história já bizarra. Isso aí talvez nem esteja entre as 10 coisas mais estranhas desse caso. Então o julgamento dela durou cerca de 2 semanas. Antes de falar do julgamento, queria comentar que estávamos falando sobre armas antes, porque ela consegue uma arma de fogo no Reino Unido, ou um dos cúmplices consegue a arma para ela. Infelizmente, estamos insensíveis à violência armada no país. No Reino Unido, pelo que sei, é difícil conseguir uma arma dessas. Como a lei britânica lida com casos de armas de fogo? Pense que globalmente os Estados Unidos têm muito mais armas per capita do que qualquer outro país. Então, por definição, o Reino Unido, a Grã-Bretanha, seja como for, eles estão em um lugar onde são muito contra armas, assim como o Canadá, na verdade, nosso vizinhos do norte. E então, quando você olha para isso, eles têm leis muito rígidas. Agora, os Estados Unidos também têm leis muito rígidas. Por isso, pergunto quando ela foi flagrada enviando itens ao Reino Unido devido a essas restrições que você citou. Ela então decidiu quebrar algumas leis nos Estados Unidos pelo correio e outras coisas. Você não pode fazer isso. Você realmente não pode fazer isso. Se você não quis fazer isso, por que ela viajou 160 quilômetros de casa só para enviar pelo correio? Quero dizer, tudo isso é comprovável e é por isso que ela foi condenada, porque nada fazia sentido. E o júri ficou tipo, eu não vou cair nessa. No julgamento, o que me chamou a atenção foi que a defesa dela era: não fui eu. Isso tudo é só uma coincidência incrível onde... E você é o advogado de defesa criminal. Eu não sou. Mas senti que você poderia ter seguido pelo caminho do eu fui muito, sabe, abusada, algo sobre o relacionamento. E que ele era o mentor de tudo, por trás de tudo. Sabe, algo nessa linha, onde você simplesmente diz que não fui eu e que é uma terrível coincidência ter meu DNA e uma luva que você encontra no carro. Isso não parece ser uma maneira inteligente de lidar com a situação. Acho que se usar o argumento de que não fui eu, precisa ter como dizer, eu estava longe daqui. Estava no Alabama ou na Turquia, tanto faz. Só escolha um lugar. E isso seria um álibi, sabe, de estar em outro lugar. Ela nem tentou fingir, pois o celular mostra onde você está. Acho que eles tinham provas de que você esteve lá. Então, isso não foi algo que eu chamaria de uma coisa particularmente boa de se dizer em um julgamento, porque você precisa ter provas que corroborem para que tenha algum mérito, senão será descartado pelos jurados. É assim que funciona. Eles levaram cerca de 21 horas para chegar ao veredito, condenando-a pelas acusações que ela está enfrentando relacionadas a isso. Só no seu trabalho com julgamentos internacionais, quais são algumas das grandes diferenças entre como as coisas normalmente acontecem em um tribunal nos Estados Unidos da América e o que aconteceria em um caso como este no Reino Unido? Curiosamente, lá existem solicitadores e advogados de defesa. Esse conceito é diferente e eles agem dos dois lados. Então, se eu fosse uma advogada lá, o que não sou, eu representaria a promotoria, o serviço de promotoria da coroa, mas também representaria a defesa na mesma semana, por assim dizer. Em outras palavras, eu atuo dos dois lados. Espero estar deixando isso claro. Então, isso é uma diferença muito marcante. E eu acho que isso pode ser algo interessante de se aplicar aqui, porque, assim, eu teria mais, eu acho, compreensão, compaixão. Eu não sei que outras palavras você gostaria de usar para o outro lado e vice-versa. O governo teria alguma compreensão do que fazemos no dia a dia. Com base nos outros dois envolvidos, Mohamed Nazir e seu pai, Muhammad Aslan, Nazir recebe 32 anos. Acho que foi o pai que pegou uma década de prisão. Não vou te pressionar, pois sabemos que ela ficará presa por muito tempo. O governo dos Estados Unidos da América poderia se envolver em alguma parte quando você tem um cidadão americano? O Reino Unido é aliado e amigo próximo dos Estados Unidos da América, mas quanto à embaixada ou envolvimento, este é um caso. Veja, ela cometeu esse crime no Reino Unido e terá que enfrentar a justiça de lá. Geralmente é assim. Mas se ela fosse acusada e condenada por motivo político, poderíamos questionar e dizer que não é justo.
Ou se as leis fossem muito, muito diferentes. Por exemplo, se assassinato fosse acusado lá e cortassem as mãos das pessoas, estou sendo irônica. Diríamos: essa acusação não é feita aqui, queremos ela de volta e vocês não podem acusá-la aí. Estou te dando alguns exemplos básicos de quando há discrepâncias, tá bom? Ela está sendo acusada de crimes semelhantes aos dos Estados Unidos da América, se deve cumprir pena lá, ou nos Estados Unidos da América, normalmente, por ser país aliado, não nos envolvemos. Mas se houvesse algum problema de saúde, algo assim, talvez houvesse algum motivo para, por compaixão, permitir que ela cumprisse a pena aqui. E antes de encerrarmos, eu sei que, no começo, eu só pedi sua reação a essa história. E eu ainda estou tentando assimilar isso. Existe algo que você já tenha, quero dizer, com que frequência, quero dizer, normalmente o caso típico do americano, se metendo em problemas no exterior. O que você observa nesses casos em comparação com uma mulher de lá? Encontramos o LinkedIn dela e, em 2019, ela disse que aceitaria se mudar para o Reino Unido para trabalhar. E aí, avançando para agora, ela não era muito boa nisso, mas estava tentando ser uma assassina no Reino Unido. Quero saber como isso se compara ao caso típico de americano com problemas no Reino Unido com quem você lida. Normalmente é alguém fazendo algo básico, bebendo e dirigindo, drogas. Você pode estar em uma balada e ser pega com algumas drogas que, sabe, são acusações muito graves contra você por acidente, esse tipo de situação. Você pode ser vítima de tráfico sexual e acabar nessa situação fazendo coisas erradas. Existem muitas histórias assim. Essas são as mais comuns que você ouve. Novamente, dirigir sob influência, se envolver em algum tipo de acidente, brigar, todas essas coisas normais com as quais podemos nos meter em problemas aqui, são as mesmas coisas normais que podem nos causar problemas em qualquer lugar, sabe? Em qualquer lugar do mundo. Esses são casos gerais. Este é um caso extremo. Com que frequência somos acusados de assassinato, estupro ou pilhagem? É isso, como disse, um assassino. Isso é raro. Sim, com certeza. E é um caso bizarro de várias formas. Quero dizer, felizmente ninguém se feriu, o que eu acho que é uma parte importante disso. Sim, Meg Strickler. Quero dizer, a arma travando. Quero dizer, você só pensa naquele momento. Destino? Para aquele indivíduo, é absoluto. Sim, como se fosse o destino para aquilo acontecer naquele momento. E então, ela voltou 5 horas depois. Mais 3 doses. Disparou 3 vezes. É uma história complexa. Meg Strickler, advogada criminal. Obrigado por nos ajudar a analisar esse caso. Agradecemos. Muito obrigada. De acordo com a British Broadcasting Corporation, Amy Bethel saberá sua sentença em 21 de agosto. Isso é tudo para o caso apresentado pela Law e Crime Network. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify. Eu sou o Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.